Agora, no Revista Justiça, Ética e Justiça, com o Procurador de Justiça, Roberto Liviano. Procurador de Justiça no Estado de São Paulo, doutor em Direito Penal e presidente do Instituto Não Aceito Corrupção. Andar com fé, né, doutor Roberto Liviano? Bom dia. É isso mesmo. Bom dia, Sérgio. Bom dia aos internautas e ouvintes que acompanham a Rádio Justiça. Doutor Roberto Liviano, vamos começar então com uma informação sobre a comissão da Câmara que aprovou o Distritão e também temos outras novidades desse sistema novo de eleições? Pois é, nós na semana passada tivemos uma discussão bastante intensa em relação a isso e houve um pedido de vários parlamentares no sentido de haver um diálogo mais intenso para que se construísse um entendimento em relação ao tema. Mas, infelizmente, o que se viu é que, ao final das contas, na comissão especial, ao final aprovou-se o relatório da deputada Renata Abreu e aprovou-se o Distritão, né? E isso, a meu ver, respeito a opiniões diferentes, obviamente, mas, a meu ver, isso traz um retrocesso, né? Esse sistema do Distritão, ele existe em apenas 4 países do mundo, nos Emirados Árabes, no Afeganistão, e por aí vai. Países sem nenhuma tradição democrática. E esse sistema, ele quebra a lógica da proporcionalidade entre os partidos e aumenta a distância entre representantes e representados, né? Então, ele, na verdade, a meu ver, ele aumenta o problema no tema político, no tema partidário, né? E também aprovou-se a possível retomada da possibilidade de coligações partidárias, né? Permitindo-se, inclusive, que um eleitor vote em até 5 candidatos a presidente, a governador ou a prefeito, em ordem decrescente de preferência, acabando com o segundo turno, né? Esse texto foi aprovado por 22 votos favoráveis e 11 votos contrários e ele deve ir a plenário nessa semana. A previsão é que seja votado na próxima quinta-feira, não é? Esse Distritão, como disse, obviamente respeito outras opiniões, a meu ver, ele traz um retrocesso. Aí alguns perguntam, mas qual seria o melhor modelo para o Brasil, para nós? O melhor modelo, na minha visão, seria trazermos para cá o bem-sucedido modelo britânico do voto distrital misto. E esse modelo, ele está sendo utilizado na Grã-Bretanha desde o século XIII, né? Em que você tem esta divisão do território em pequenos pedaços de terra, em distritos, do ponto de vista eleitoral, e você aproxima o eleitor do eleito. Portanto, a reivindicação se torna mais eficaz, você diminui essa distância, a campanha se torna mais barata, portanto, os riscos de termos aí corrupção eleitoral são menores e os custos das campanhas são menores. Veja-se que nós temos aí pendente a questão do fundo eleitoral. Aprovou-se, o Congresso aprovou o aumento do fundo eleitoral da ordem de 185%, transformando o fundo eleitoral brasileiro no maior fundo de financiamento de campanhas do planeta Terra. Isso está nas mãos do presidente da República para sancionar ou vetar. Ainda que se reduza, por exemplo, a 4 bilhões, seria um aumento estratosférico de 100%. Tem no Brasil, qual categoria profissional teve um aumento salarial de 100% em plena pandemia? Então, isso não passa por uma transparência na discussão, isso não é devidamente debatido como deveria ser, e agora nós temos o Distritão, que, a meu ver, representa um grande retrocesso. E ontem à noite nós tivemos
portanto, essa aprovação. E agora a previsão é que o plenário delibere a respeito na próxima quinta-feira. E temos ainda uma novidade do que foi aprovado, né, doutor Roberto Oliviano? Estou lendo aqui, essa proposta permite ao eleitor votar em até 5 candidatos a presidente, governador ou prefeito em ordem decrescente de preferência, acabando assim com o segundo turno. Isso, eu mencionei isso. Pois é, eu não tenho uma opinião formada a respeito disso, Sérgio. Eu acho que, não vou dizer a você que uma ideia como essa seja uma aberração logo de cara, mas me parece que algo dessa natureza precisa ser mais discutido, mais assimilado pelo eleitor. As eleições de 2022 estão logo ali. Será que há condições de nós termos a assimilação desse sistema tão rapidamente? Eu tenho dúvidas, sinceramente, tenho dúvidas a respeito disso. O que me incomoda realmente nessas mudanças, e são mudanças da regra do jogo político-eleitoral, que isso aconteça sem a necessária discussão, profunda discussão, envolvendo a sociedade, que isso seja feito por pequenos grupos e que isso seja aprovado assim na calada da noite. Não basta que os líderes de partidos resolvam isso, tem que envolver a sociedade civil, tem que ter humildade de saber ouvir e construir uma solução que seja respeitosa à prevalência do interesse público. Doutor Roberto, vamos aproveitar que estamos falando de eleições. Entidades e procuradores gerais eleitorais manifestam apoio ao sistema eletrônico de votação. Pois é, isso nós temos conversado a respeito disso aqui, e nos últimos dias esse tema, Sérgio, tem de uma certa maneira absorvido, tomado conta de um debate nacional. A Rádio Justiça é a rádio do Supremo Tribunal Federal, não é a rádio do Tribunal Superior Eleitoral, mas essa pauta, essa agenda é importante, é muito relevante, é muito importante, e se observe que entidades internacionais, associações relevantes, representativas da temática eleitoral, que acompanham essa agenda há muitos anos, todos os procuradores gerais eleitorais que foram os responsáveis pela fiscalização das eleições nas últimas décadas, todos os presidentes dos tribunais superiores eleitorais responsáveis pela presidência dos processos eleitorais nas últimas décadas, todos unanimemente vieram a público se posicionar no sentido de chancelar a validade, a confiabilidade, a segurança das eleições do sistema que é realizado hoje. Não é? É lógico que as pessoas têm todo o direito de apresentar pontos de vista críticos. O que é lamentável é que a apresentação de ataques ao sistema, dizendo-se que houve fraudes, não venham acompanhadas da devida comprovação. E quando se fala a respeito disso, quando A, B ou C fazem esse tipo de afirmação, isso gera para toda a sociedade um sentimento muito ruim de insegurança, de instabilidade. Ninguém quer isso. Nós precisamos ter a necessária segurança, a necessária confiança no sistema. E eu confio no sistema do Tribunal Superior Eleitoral, no nosso sistema político-eleitoral, da maneira como são realizadas as eleições, e eu não vejo plausibilidade nesse tipo de questionamento, né? Aliás, eu, sinceramente, com todo respeito, há pessoas que vêm a público defendendo essa proposição, que a meu ver é arcaica, deste voto impresso, auditável. Primeiro, é sempre importante lembrar que os boletins de urna são emitidos e existe auditabilidade destes boletins. Isso não está se considerando. Em segundo lugar, existe um elemento jurídico que
podem colocar em risco a segurança jurídica das eleições. E quando se diz que houve fraude aqui ou ali, é necessário que se comprove isso, se aponte isso, né? Então, é muito relevante que se enalteça esta manifestação de organizações, de associações, de autoridades envolvidas em todo esse processo, reafirmando esse posicionamento. E, aliás, na última quinta-feira, por 23-11, na comissão especial, foi rejeitada esta proposição que cria o voto impresso auditável. Aliás, é sempre importante lembrar que essa proposição está sendo ventilada, enaltecida. Se fosse aprovada, não poderia ser utilizada nas eleições de 2022. Então, hipoteticamente, esse voto impresso auditável só poderia ser aplicado nas eleições de 2024, porque em 2022 não seria aplicável. Então, vamos tomar muito cuidado com isso, para que esse tema não sirva como matéria-prima útil para narrativas políticas e nada mais. Ninguém é defensor de qualquer tipo de agenda que não seja a da transparência eleitoral, sem sombra de dúvida. Mas aqui devemos nos preocupar com a seriedade, com a integridade. Então, quem acusa, quem aponta, quem faz esse tipo de alegação, tem o ônus de mostrar quais são as provas destas fraudes, quais são essas evidências. E nada disso foi apresentado. Então, muito cuidado em relação a isso. Mesmo assim, o presidente da Câmara, e ele regimentalmente pode fazer isso, ele decidiu levar a matéria a plenário. Mesmo com a votação contrária da comissão, ele decidiu levar a plenário. Ele pode, o que a sociedade espera, que ele tenha a mesma deliberação em relação à PEC que elimina o foro privilegiado, que há anos aguarda essa decisão corajosa do presidente da Câmara. E a sociedade espera também a mesma coragem em relação ao impulsionamento da proposição que acaba com a impunidade e que permite a prisão após condenação em segundo grau. Espera-se a mesma coragem, o mesmo vigor, a mesma deliberação do presidente da Câmara. Espera-se o mesmo. Mas o presidente da Câmara deliberou colocar o assunto em plenário, mesmo com a votação contrária da comissão. Vamos aguardar o que vai ocorrer na sessão de hoje da Câmara dos Deputados. Vamos falar agora de vacinas, doutor Roberto Liviano. O Ministério Público do Ceará entra na Justiça para a União aumentar a remessa de vacinas para o Norte e o Nordeste. Eu achei muito interessante essa postulação e é importante destacar que houve um litisconsórcio aí, Ministério Público Estadual, Ministério Público Federal, Ministério Público do Trabalho, e o fundamento dessa ação civil pública é de que teria havido desrespeito à proporcionalidade populacional do Ceará, que o envio de doses de vacina seria abaixo do número necessário para atender às necessidades sociais da população cearense. E, a meu ver, este pleito do Ministério Público do Ceará me parece justíssimo. O envio de vacinas, ele precisa ser proporcional aos elementos numéricos populacionais. Não vejo outro critério de cálculo diferente deste. Você tem uma população X, o envio de vacinas tem que obedecer esta proporcionalidade numérica da população. É o que me parece plausível, razoável. Então, vejo como uma postulação absolutamente admissível e justa por parte do Ministério Público Estadual, Federal e do Trabalho, no sentido de atender a demanda, atender essa necessidade social da população cearense, para que as vacinas sejam distribuídas de acordo com essa necessidade. Especialmente porque, por mais que A ou B digam e repitam, sendo até motivo de piadas internacionais, hoje
os preceitos científicos sinalizam com clareza que, para enfrentamento da pandemia, nós precisamos de vacina, nós precisamos do uso da máscara e precisamos evitar as aglomerações. É disso que nós precisamos. Então, me parece absolutamente correto e oportuno que o Ministério Público do Ceará se movimente para garantir à população as vacinas, para que a população do Ceará esteja protegida dos efeitos da pandemia. Né? Com bravatas, não se protege a população. Né? Com negacionismo, não se protege a população. Nós precisamos de seriedade, nós precisamos de vacina, nós precisamos de medidas preventivas, nós precisamos de respeito aos preceitos da ciência. Portanto, essa medida, essa tomada de posição me parece justa, extremamente adequada, extremamente razoável. Espera-se que a deliberação da Justiça atenda à demanda feita em prol do povo cearense. E por falar em vacina, a China informou que está com o maior número de casos de coronavírus em 7 meses. A empresa estatal descreve o atual surto como o mais grave desde que o vírus surgiu no fim de 2019 na cidade de Wuhan, doutor Roberto Liviano. Pois é, eu acho importante que esse tipo de informação seja disseminado, porque são informações de extremo interesse público, Sérgio, porque vejo com muita preocupação, tomo conhecimento com muita preocupação notícias de dirigentes de unidades da federação, de estados, de municípios, falando em liberar atividades com grandes aglomerações, como se tudo já estivesse na normalidade. Nós não estamos vivendo normalidade. Existe uma variante do vírus que está infectando pessoas, que é perigosíssima, que é letal. Existem lugares em que há aumento do número de pessoas infectadas. Então, o aumento do número de vacinados é um dado relevante, nós estamos ainda longe do ideal. O ideal é que nós atinjamos ao menos 50% ou mais da população recebendo todas as doses necessárias para a proteção, para a gente começar a imaginar uma situação que começa a ter perspectiva de melhora. E precisamos ter muita prudência, muito cuidado para não comemorar antes da hora. Celebrações antes da hora, elas não são adequadas, não são oportunas, não deve acontecer. Nós devemos ter muita responsabilidade e muita prudência, até porque esta questão ela é de cunho coletivo. Toda e qualquer atitude de A ou de B repercute na vida, na saúde de toda a coletividade. Então, nós não estamos falando de situações em que as pessoas tomam decisões para suas vidas, única e exclusivamente, não. O que as pessoas fazem pode impactar na vida dos semelhantes. Então, é muito importante ter esse cuidado e muito importante que aqueles eleitos para representar a população, a sociedade, tenham muita responsabilidade na tomada de posição, na permissão a aglomerações, eventos. Nós devemos ter prudência. Isso deve ser feito de forma gradual, deve-se monitorar a evolução desta variante do vírus, verificar o que está acontecendo no mundo, verificar o avanço da vacinação para que nós não nos arrependamos depois e depois não tem mais o que fazer. Mais de 560 mil vidas foram perdidas, famílias destruídas, efeitos irreparáveis decorrentes destas mortes. Sim. Então, é muito necessário que haja cuidado nesta tomada de posição para que as consequências não sejam ainda piores do que já estão sendo para nós. E para fechar, doutor Roberto Liviano, e o orçamento público federal, como é que está? Bom, o orçamento público federal ele é uma caixa de surpresas, um tema que nós temos debatido nos últimos tempos, Sérgio, é o tema do orçamento secreto, né?
E é necessário ter atenção com este tema, porque as emendas secretas, elas acabam deturpando a natureza do orçamento. As emendas feitas pelo relator, as transferências especiais, elas chamam atenção para esse processo de alocação de recursos públicos, e é necessário que nós prestemos atenção nisso para não haver deturpação. A ideia de orçamento é a ideia de planejamento na destinação de verbas para realização de políticas públicas. Então nós precisamos realmente ter a efetividade disso. Não combina com a ideia de orçamento público a emenda secreta, o orçamento secreto, o poder concentrado nas mãos do relator. Então isso precisa ser revisto, reorganizado e aprimorado. Já tivemos aquele escândalo dos anões do orçamento no passado, de triste memória, e agora temos esse novo escândalo aí do orçamento secreto. Isso deve acender um sinal de alerta. Nós vamos ajustar isso para evitar esta deturpação que é absolutamente indesejável. Doutor Roberto Oliveira, até a próxima terça-feira com mais um quadro Ética e Justiça. Um abraço. Grande abraço a você e a todos os ouvintes internautas que acompanham a Rádio Justiça. Até lá.